Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Hoje eu vim trazer um vídeo para você sobre um pouquinho do que eu tenho aprendido na minha trajetória de tentante, né? Na minha trajetória à espera de um milagre. Eu sei que as pessoas que passam pelo mesmo que eu, mesmo que não seja esperando por um filho, seja esperando outra coisa, um milagre ou um sonho realizado, esse tempo de espera é um tempo difícil, né? E também é um tempo de muito aprendizado. E eu decidi fazer desse tempo um tempo de aprendizado. Eu decidi deixar Deus me ensinar o que Ele queria me ensinar neste tempo da espera. E mesmo lendo várias vezes a mesma passagem da Bíblia, às vezes a gente não se atenta para alguns detalhes. Então eu queria dizer para você que também tem esperado em Deus um milagre, que você possa nesse tempo da espera investir no seu relacionamento com Deus, que você vai aprender grandes lições, grandes coisas que Deus tem para te revelar, que muitas vezes se você não estivesse passando por este momento difícil, você não iria atentar para isso. Então vou tentar fazer mais vídeos falando sobre várias passagens da Bíblia em que eu aprendi algo precioso. E uma das passagens, né, e a que eu queria falar hoje, está lá em Gênesis, né, que fala sobre a história de Sara e Abraão. A gente conhece bem, né, de ouvir falar, de ler essa história, né, ou alguns que ainda não conhecem, né, vão ter oportunidade de estar conhecendo. Eu anotei aqui, tá lá em Gênesis 11:30, que fala que Sarai, ela ainda não tinha, Deus não tinha mudado o nome dela ainda para Sara, né? Fala que Sarai era estéril, não tinha filhos. E eu gosto muito de ler a Bíblia olhando no dicionário e também buscar no dicionário do original das palavras, no hebraico, quando está no Antigo Testamento, ou no grego, né, quando está no Novo. Essa passagem está no Antigo Testamento, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E a palavra estéril no dicionário significa que nada produz, que não dá frutos, árido, improdutivo, incapaz de procriar, infecundo, infértil, incapaz de ter filhos. E há dois tipos de infertilidade, né? É a primária, quando nunca se gerou, né? Não há gestação, e a secundária, quando já houve uma gravidez e o fato da mulher ter sido mãe antes não garante uma futura, né, fertilidade aí para ela numa próxima vez. E em Gênesis 15, Deus anima Abraão, falando com Abraão que ele teria um filho. E eu anotei alguns versículos aqui. No versículo 2 e 3, Abraão diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é um servo? Abraão faz essa pergunta, né, para Deus. E a cultura ali daquela época permitia, né, que um escravo ali que tivesse uma maior proeminência naquela casa, ele pudesse se tornar sim um herdeiro, né, daquela família, dos bens daquela pessoa que não teve filhos. E essa palavra sem filhos, né, no original hebraico, ela é usada para descrever o ato de Deus fechar o útero como forma de juízo, né? E quantas vezes nós que passamos por isso, né, pela infertilidade, nós tentantes, né? Quantas vezes a gente não para pensar, Senhor, por que eu? Por que comigo? E eu acho interessante a gente perguntar, Senhor, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque Deus é soberano, a vontade dele é soberana. Então, o primeiro passo para você viver a vontade de Deus boa, perfeita e agradável na sua vida é você estar no centro da vontade dele. É você entregar a sua vida a ele. E a primeira coisa que a gente tem que fazer
quando nós queremos gerar, quando nós queremos ter um filho, e muitas vezes nós não fazemos isso como primeiro passo. Senhor, é da sua vontade eu ter esse filho neste momento? É da sua vontade? O Senhor tem esse plano para a minha vida? Né? Então, o primeiro passo é entregar a nossa vida a Ele. E o segundo passo, nos render à vontade dEle. Porque muitas vezes o que nós queremos naquele momento não é a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos que aprender algo primeiro, até receber o nosso milagre, a nossa bênção. E ali Deus responde que o herdeiro de Abraão seria um que fosse gerado dele e não o seu servo. Né? Eu fui fazendo várias anotações, porque a palavra de Deus ela nos ensina muito, né? E ali Abraão creu no Senhor e a palavra de Deus fala que isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça. E essa palavra imputado no hebraico, ela significa pensar, considerar, colocar junto, calcular, imaginar, levar em consideração, ordenar os pensamentos, tornar um juízo, elaborar, ter uma ideia, produzir algo na mente. Então, o fato de Abraão ter crido ali no que o Senhor falou, lhe foi levado em consideração, né? Lhe foi imputado para a justiça. Então, Deus somou tudo ali que a fé do seu servo significava para ele, considerou tudo isso e Deus determinou que o resultado fosse para justiça. Aleluia, né? Que tremendo. E nós, o que nós podemos tomar para nós, né? Com esse exemplo de Abraão e Sara? Crer nas promessas de Deus para nós. Quais são as promessas de Deus para nós? Nós só vamos saber conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra dele. A forma que Deus se revela para nós é através da sua palavra. Né? A forma mais preciosa e digna de confiança é através da sua palavra. Então vamos crer nas promessas de Deus, vamos procurar conhecer essas promessas, porque Deus sabe como ele cumpre. Ele sabe. Muitas vezes nós não sabemos como Deus vai fazer isso, mas ele sabe, né? E ali em Gênesis 16 também, eu anotei aqui, no versículo 1 e 2, Sarai, por não dar filhos a Abraão, e tendo a sua serva ali, Agar, ela diz para Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma a minha serva. Né? Então ali, 10 anos antes, Abraão tinha ali, crido ali, quando Deus havia lhe prometido um filho. Sarai, na idade de 75 anos, agora ela já fraquejava na promessa. Né? Passaram-se 10 anos. E Abraão também fraquejou e atentou para o que Sarai lhe disse. Né? Ele atentou para o conselho de Sarai. Então ali eles teriam ali mais 15 anos para esperar. Talvez porque eles tomaram essa decisão de dar o seu próprio jeitinho, de resolver da sua forma e não da forma que Deus queria, né? Deus queria ali que fosse pela fé. A gente aprende muito, né, gente, com essa história. Então, eles criaram ali o seu próprio esquema, né? O próprio Novo Testamento lá em Gálatas 4:23 identifica como sendo um esquema segundo a carne. Então, não era o que Deus queria que eles fizessem. E em Gênesis 16 nasce Ismael, que significa Deus ouve. E Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão, né? Ali até então era Abrão. A mudança de nome corresponde ou uma mudança de caráter ou um chamado superior da parte de Deus. Então, Abrão, que significava pai exaltado, passou a se chamar Abraão, que significava pai de multidão. E ele ali com 99 anos e Sara próxima dos 90. E aí a gente vê a importância, né, dos planos, das palavras que nós falamos, dos planos que nós fazemos e das palavras que nós falamos.
Então, toda vez que Abraão ouvisse ali o seu nome ou falasse seu nome, ele se lembraria da promessa de Deus, pai de multidão. Então, a gente tem que permitir para nós, permitir que a palavra que Deus determina na nossa vida, a promessa que Deus determina na nossa vida, fique ali fixa no nosso coração, na nossa mente, né? E que venha governar o nosso falar. Que nós venhamos falar como pessoas que realmente crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, né? Não, muitas vezes a gente aceita ser nomeado ou a gente mesmo se autonomeia por aquilo que Deus não fala que nós somos. Por isso, mais uma vez eu falo, a importância de você estudar, meditar na palavra de Deus, porque ela é viva, ela traz um norte, uma direção para a vida da gente. E ali em Gênesis 17, 15, Deus muda também o nome de Sarai para Sara, né? Que significa princesa. Em Gênesis 17, 17, Abraão riu. Abraão fala, mas um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? E ali o Senhor responde para eles que daqui a 1 ano Sara daria à luz a Isaque. E ali aparece em Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos aparecem ali a Abraão. E Sara, que já havia cessado o costume das mulheres, lá no versículo 11 do capítulo 18 fala isso, né? Ou seja, já havia passado o período fértil de Sara. Sara já não tinha mais menstruação, Sara já não ovulava mais, que é tudo ali que se precisa para ser gerada uma vida, né? E Sara também riu, ela teve uma reação incrédula, né? Ali em Gênesis 18. E Deus responde: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Responde com uma pergunta. Então essa pergunta fica para nós também. Por acaso, para Deus, que é um Deus tão grande, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que te gerou no ventre da sua mãe, que te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já sabia que ele ia te formar. Acaso para esse Deus tão grande existe alguma coisa demasiadamente difícil? Eu te pergunto. E outra coisa, é muito fácil nós termos fé para falar com os outros, até a gente passar pela situação. Quando a gente tem fé para uma coisa que não aconteceu com você, isso é fácil, não é? Agora, quando você precisa colocar sua fé em ação verdadeiramente, você vai ver se você tem essa fé. E a palavra de Deus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que crê que Deus, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. E em Hebreus 11 também fala, além desse versículo que eu citei, que é esse que eu falei, Hebreus 11, 6. Em Hebreus 11, 1 também fala que a fé é certeza daquilo que você não está vendo, daquilo que ainda não existe, né? E ali, continuando no resumo que eu fiz aqui de Gênesis, em Gênesis 20, 17 e 18, o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. Eu anotei isso aqui também. E Gênesis 21, nasce Isaque, que significa riso. Deus me deu motivo de riso. Aleluia. E eu creio que Deus pode dar motivo de riso para nós. E que nós possamos continuar firmes em oração, na nossa busca pelo Senhor. Que eu sei que nessa trajetória nós recebemos muitos diagnósticos, muitos comentários também, coisas que nos entristecem. Eu sei que toda vez que a menstruação chega é aquela tristeza, é aquela angústia. Eu sei que quando você descobre o que você tem, você recebe aquele diagnóstico ali, fica triste, abatido, mas a palavra de Deus fala que quando nós ali buscamos o Senhor, Ele nos preenche. E a palavra diz que nós somos sim abatidos, mas não desanimados. Então vem as notícias ruins, vem as situações,
os diagnósticos, as certezas médicas e a gente se abate por um momento. Mas quando buscamos o Senhor, Ele renova nossas forças. E nós temos sim que lutar e fazer a nossa parte, procurando sim os médicos, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Mas o impossível Deus faz. O gerar uma vida é Deus que faz. E tem mulheres também, tem casais, né, que não têm um diagnóstico definido. Tem casais que simplesmente fazem todos os exames e não tem um diagnóstico, né? É falado ali apenas causa indefinida de infertilidade. E aí fica aquela interrogação, né? Até quando esperar o milagre? Até quando esperar Deus agir? O que eu devo fazer? Em tudo, minha irmã, em tudo a gente tem que pedir a orientação de Deus. Em tudo, em cada detalhe. Quando você fez tudo o que você podia fazer, e aí você recebe um diagnóstico, por exemplo, que somente uma fertilização in vitro pode ser a sua solução. Até nisso, você tem que pedir a direção de Deus. Porque o que eu vejo muitas mulheres falando, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, é muito caro. Mas até se você tiver o dinheiro, peça a direção de Deus se é essa a vontade dele para a sua vida. Porque Deus vê o que você não vê, Ele vê o amanhã, né? E que você possa continuar firme, constante na sua busca pelo Senhor, sabe por quê? Tudo o que nós precisamos para viver e ser feliz está em Jesus. Não é um filho que vai fazer você ser feliz, ele vai completar a sua felicidade. Mas o que vai te fazer plenamente feliz, bem-aventurada, mais do que feliz, é você ter a presença de Deus na sua vida. É Ele que vai te preencher, te dar paz, te dar tranquilidade nessa luta e em outras lutas que você vier a passar, porque no mundo nós temos aflições. Então, um conselho que eu te dou, busque a presença de Deus. Busque ter essa presença viva e verdadeira na sua vida. Conheça o Senhor através das Escrituras. Nós temos esse privilégio aqui no nosso país. Nós podemos ter as Escrituras, ler as Escrituras, falar das Escrituras. Nós podemos buscar consolo no Senhor, né? O Senhor não fica offline, Ele está sempre ali disposto a nos ouvir. E lá em Isaías também fala que os ouvidos dele não estão tampados para não nos ouvir. E nem os olhos dele, tampados, nem os ouvidos, nem a sua mão ali encolhida, né, para não nos abençoar. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor, impede que Ele nos ouça. É mais ou menos isso que está escrito lá, gente. Não sei se eu falei tudo certinho, mas é Isaías 59, 1 e 2. Você pode ler aí na sua Bíblia. Então, examine o seu coração, peça o Espírito Santo para te examinar, ver se há algum caminho mau, algo que você precisa confessar, algum pecado, algo que tem entristecido o Senhor. Quando perguntamos isso para Deus, Ele nos mostra sim. Então, peça para Deus para te mostrar se há algo que você precisa mudar, se há algo que você precisa se arrepender, e Deus vai te mostrar. E Ele vai conduzir o seu caminho. E o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, um Deus que continua fazendo milagres na vida daquele que crê. E tem um versículo também que eu li esses dias, que fala, porventura, quando vier o Filho do Homem, Ele achará fé na terra? Uma pergunta. Será que o Senhor acha fé nos nossos corações verdadeira, uma fé genuína? E talvez você pense, mas a minha fé é tão pequena. Mas a fé aumenta, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então medite, ouça a palavra e sua fé vai ser cada dia mais aumentada, mais fortalecida. E agora, no final, eu gostaria de orar por algumas pessoas que pediram oração no outro vídeo. Eu anotei os nomes aqui. Eu gostaria de orar com você. Senhor, neste momento, meu Pai, eu oro. Eu abençoo
cada mulher, cada pessoa que me ouve, para que nessa trajetória que nós vivemos, Senhor, de tentante, que o Senhor seja a nossa força, o nosso consolo, o nosso abrigo, que nós possamos buscar esse consolo em Ti e que o Teu Espírito Santo venha guiar os nossos passos em todas as decisões que formos tomar. E que o Senhor possa fazer milagre nos nossos ventres e nos ventres das minhas irmãs aqui que pediram oração, a Cida Santos, a Cláudia Pires, a esposa do Marlisson Nascimento, a Maria José, a Zélia, a Rose, a Cíntia Aragão, a Rosilene, a Ilze, a Sheila Trindade, a Michele Oliveira, a Cícera, a Jéssica, a Adriana, a Simone, a Rosimeire, a Juliana Melo, a Silvana, a Jennifer, a Luciana e tantas outras, Senhor, eu coloco diante de Ti, para que o Senhor opere na vida delas o milagre de gerar e também o milagre, Senhor Deus, de saber esperar e saber confiar em Ti, o milagre de Te conhecer, porque este é o maior milagre que nós podemos receber, o privilégio de Te conhecer e de ser salvas pelo Senhor. Eu abençoo cada pessoa que me ouve, Senhor, e que o Senhor possa operar milagres nas nossas vidas todos os dias, como tem operado o milagre de estarmos respirando, de termos o nosso alimento na nossa casa, o sustento, de termos, ó Deus, uma família, de termos saúde, de estarmos vivos, de pé no meio dessa pandemia, Senhor Deus, que nós possamos Te glorificar e Te exaltar por cada milagre que vivemos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus eu oro e desde já agradeço ao Senhor por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa gerar frutos no seu coração e que você possa pegar a sua Bíblia e meditar na palavra, no que a palavra de Deus diz sobre a infertilidade. E eu estarei gravando outros vídeos falando sobre outras passagens, que você possa também se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, se inscreva no canal para a gente conseguir chegar aos 1000 inscritos. Um abraço, um beijo e até a próxima.